No grande shopping da cidade, onde vitrines brilhantes e sons de passos apressados dominavam o ambiente, uma figura discreta se misturava à paisagem. Dona Lúcia, com seu uniforme simples e um carrinho de limpeza, passava despercebida. Para a maioria das pessoas, ela era apenas a faxineira, um elemento quase invisível do dia a dia. Ninguém sabia seu nome, suas dores, suas vitórias ou seus sonhos. As famílias riam, os casais tiravam selfies e os executivos fechavam negócios importantes, tudo sob o olhar silencioso daquela mulher que parecia ser apenas parte do cenário. Ninguém se perguntava quem ela era, mas o que ninguém imaginava é que Dona Lúcia carregava consigo muito mais do que produtos de limpeza. Havia um brilho escondido em seu olhar e uma postura firme por trás da simplicidade. Ela não estava ali apenas para limpar o chão. Cada passo, cada olhar, cada pequeno gesto escondia uma história muito maior. Uma história que, quando viesse à tona, mudaria a vida de muita gente naquele shopping. Mas, por enquanto, ela era apenas a mulher invisível e parecia confortável em manter o seu segredo. Dona Lúcia varria o chão com movimentos ritmados, quase como uma dança silenciosa no meio do vai e vem de pessoas apressadas. Em seu rosto havia sempre um leve sorriso, um sorriso que intrigava alguns poucos que paravam para reparar. Como alguém tão invisível, tão ignorado, conseguia sorrir com tanta sinceridade. Enquanto a maioria tratava seu trabalho como um fardo pesado, ela parecia carregar uma leveza especial, como se cada dia fosse uma pequena vitória. Atrás da vassoura havia uma alma que se recusava a se deixar abater. Alguns pensavam que era resignação, outros achavam que era loucura, mas a verdade era ainda mais surpreendente. Dona Lúcia sorria porque sabia que seu tempo estava chegando. Cada momento que ela passava ali, cada centímetro de chão que limpava, era um passo mais perto de algo muito maior. Era como se ela já tivesse vencido uma guerra invisível que os outros nem sabiam que existia. O sorriso dela era um misto de gratidão, paciência e esperança. Quem olhasse atentamente poderia perceber. Havia algo de grandioso escondido naquela mulher aparentemente tão comum. Enquanto a vassoura deslizava pelo chão de mármore do shopping, Dona Lúcia fingia estar totalmente alheia ao mundo ao seu redor. Mas, na verdade, seus ouvidos estavam atentos a tudo. Empresários fechavam negócios confidenciais, casais discutiam segredos íntimos, jovens milionários ostentavam seu poder sem perceber que estavam sendo ouvidos. Para todos eles, Dona Lúcia era como uma sombra, inofensiva, invisível. Era como se ela não existisse. Essa invisibilidade, que para muitos seria uma maldição, para ela era uma poderosa ferramenta. Ela ouvia detalhes sobre investimentos suspeitos, acordos corruptos e traições escondidas sob fachadas de sucesso. Tudo isso era registrado em sua mente com precisão. Cada palavra solta, cada conversa descuidada, era mais uma peça que ela encaixava em seu quebra-cabeça particular. Às vezes, ela até precisava reprimir um sorriso ao ouvir certas confissões absurdas. Se eles soubessem quem realmente estava varrendo o chão perto deles, pensariam duas vezes antes de falar tão livremente. Dona Lúcia sabia. O poder real, muitas vezes, está onde ninguém presta atenção. E ela estava prestes a provar isso. Foi em uma tarde comum, de movimento intenso, que algo inusitado aconteceu. Uma mulher elegante, vestida com roupas de grife e coberta de joias, apressou-se na saída de uma loja de luxo. No caminho, sem perceber, deixou cair uma pulseira brilhante, cravejada de diamantes. Dona Lúcia, que limpava discretamente o corredor, viu o objeto cintilante deslizar pelo chão e parar bem perto de seu pé. Sem chamar atenção, ela abaixou-se, pegou a joia e a guardou no bolso do uniforme com um gesto rápido. Muitos poderiam ter pensado que ela queria roubar, mas Dona Lúcia sabia exatamente o que estava fazendo. Era mais uma oportunidade de observar o comportamento dos poderosos, e mais uma peça
para sua coleção de verdades ocultas. Em vez de correr atrás da mulher para devolver a pulseira, ela escolheu o silêncio. Observou de longe a aflição da dama rica, que logo envolveu seguranças e gerentes em uma busca frenética. Dona Lúcia, serena, continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Ela sabia que naquele jogo invisível que jogava, cada pequena ação tinha seu tempo certo para ser revelada. Entre as muitas pessoas que circulavam diariamente pelo shopping, havia um jovem chamado Rafael, um estudante de jornalismo sempre atento às histórias que passavam despercebidas aos olhos comuns. Um dia, enquanto observava a correria das lojas, seu olhar foi atraído por Dona Lúcia. Havia algo nela que parecia fora do lugar. A maneira como ela observava tudo ao redor, como se estivesse coletando informações em vez de apenas trabalhar. Movido pela curiosidade, Rafael decidiu segui-la discretamente. Acompanhou seus passos silenciosos pelos corredores. Viu a forma meticulosa como ela recolhia objetos esquecidos, como parecia ouvir mais do que falava. Rafael percebeu que Dona Lúcia anotava algo num pequeno caderno escondido sob o uniforme, em momentos em que achava que ninguém estava olhando. Intrigado, ele começou a investigar discretamente sua rotina, tentando entender o que motivava aquela mulher tão comum a agir de forma tão extraordinária. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a se envolver em uma história muito maior do que poderia imaginar. Uma trama que transformaria sua vida para sempre. Em uma tarde cinzenta, Rafael, ainda curioso com a rotina de Dona Lúcia, decidiu segui-la discretamente após o expediente. Para sua surpresa, ela não voltou para uma casa simples ou para um transporte coletivo lotado, como muitos poderiam supor. Em vez disso, ela caminhou com passos firmes até um banco de alto padrão, daqueles frequentados apenas por empresários e grandes investidores. Lá dentro, gerentes engravatados a trataram com extremo respeito. Abriram portas, ofereceram café especial e a conduziram a uma sala privada. Rafael, do lado de fora, assistia tudo boquiaberto. Como uma simples faxineira poderia ter acesso tão privilegiado? Algo não se encaixava. A imagem da mulher humilde empurrando um carrinho de limpeza contrastava violentamente com a cena que ele via agora. Rafael sentiu seu coração acelerar. Aquele momento confirmou o que ele já suspeitava. Dona Lúcia escondia um segredo poderoso, muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. E ele estava determinado a descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. O que Rafael viria a descobrir deixaria qualquer um em choque. Dona Lúcia, antes de vestir o uniforme de faxineira, havia sido uma mulher de grande prestígio. Fundadora de uma empresa de tecnologia que revolucionou o mercado regional, ela era conhecida por sua inteligência, visão estratégica e liderança admirável. Sua empresa, porém, foi destruída por uma traição cruel. Um sócio em quem confiava desviou fundos, fraudou documentos e a deixou com a culpa. O escândalo foi brutal e Dona Lúcia, envergonhada e arrasada, desapareceu dos holofotes. Muitos pensaram que ela havia deixado a cidade ou até mesmo o país. Mas em silêncio, ela permaneceu ali, escondida à vista de todos, arquitetando um plano de justiça que fosse além da vingança comum. A escolha de trabalhar como faxineira em um ambiente onde muitos dos poderosos transitavam livremente não foi um acidente. Era parte de um movimento calculado. Ela queria justiça, mas queria fazer isso de um jeito que ninguém jamais pudesse contestar. E agora, anos depois, sua hora estava chegando. Cada manhã em que Dona Lúcia vestia seu uniforme azul marinho e amarrava o avental, era, na verdade, um ritual de disciplina e paciência. A roupa de faxineira não era um sinal de derrota, era sua armadura. Atrás daquele uniforme simples, batido, estava uma mulher que jurou a si mesma que não deixaria seu nome ser enterrado injustamente. Ela sabia que ninguém questionaria sua presença, ninguém desconfiaria de seus passos, ninguém a notaria em meio à pressa diária.
Foi essa invisibilidade que lhe permitiu agir livremente, sem levantar suspeitas. Seu trabalho não era apenas varrer sujeira física, ela limpava também a corrupção invisível que infestava aquele lugar luxuoso. Cada conversa ouvida, cada detalhe anotado, fazia parte de seu plano meticuloso. Ela sabia que seu uniforme era sua maior vantagem. Protegia seu verdadeiro eu até o momento certo. E quando esse momento chegasse, ela queria que todos se lembrassem do que ignoraram e do que ela havia suportado em silêncio. Atrás daquela aparência humilde, havia uma força impossível de ser quebrada. Dona Lúcia tinha um pequeno caderno, velho e encapado com tecido, que carregava escondido dentro do compartimento de seu carrinho de limpeza. Nele, ela anotava minuciosamente informações que colhia ao longo dos dias. Nomes, datas, valores, detalhes de conversas que para os outros passavam despercebidos. Era quase uma espiã, invisível a olhos desatentos. Não havia fofocas inúteis naquele caderno. Cada linha escrita era parte de um grande quebra-cabeça que ela montava com paciência. Ela conhecia os rostos dos empresários corruptos, sabia quem lavava dinheiro através das lojas, quem pagava propinas disfarçadas de brindes, quem mentia descaradamente para investidores. Ela coletava tudo com uma frieza impressionante. Enquanto limpava vidraças e passava pano no chão, sua mente traçava conexões, calculava possibilidades e antecipava movimentos. Ninguém sabia que naquele caderno amassado e sem valor aparente estava armazenada a queda de muitos nomes intocáveis. E Dona Lúcia, em seu silêncio absoluto, seguia escrevendo a história que um dia explodiria diante dos olhos de todos. Enquanto muitos viam na faxina apenas um meio de sobrevivência, para Dona Lúcia era uma estratégia de guerra. Trabalhar ali era a forma que encontrou de se infiltrar entre aqueles que pensavam estar acima de qualquer punição. Era também um lembrete diário de onde ela havia caído e da força que precisou ter para continuar em pé. Cada balde de água jogado, cada corredor percorrido, era parte de sua preparação para o golpe final. Ela não buscava dinheiro nem vingança cega. O que Dona Lúcia queria era justiça, a verdadeira, aquela que lava a alma e restaura a dignidade. Muitos dos que hoje desfilavam com ares de importância não sabiam que estavam sendo monitorados dia após dia, ano após ano, por aquela mulher aparentemente frágil. Mas o tempo dela estava chegando, e quando a verdade viesse à tona, todos teriam que encarar não só seus crimes, mas também o próprio preconceito, o erro fatal de subestimar alguém apenas por sua aparência. Dona Lúcia estava prestes a virar o jogo. Era para ser mais um evento de gala comum no shopping, uma noite de homenagens, discursos de empresários renomados e muita ostentação. Mas naquele dia, algo inédito aconteceu. Pouco antes do evento começar, um telão imenso no saguão principal se acendeu, exibindo documentos, áudios e vídeos que revelavam anos de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes cometidas pelos empresários mais respeitados da cidade. As imagens eram incontestáveis. Em meio ao choque geral, uma figura pequena e serena subiu discretamente no palco improvisado. Dona Lúcia, ainda com seu uniforme de faxineira. Ela não precisou dizer muito. Seu simples gesto de tirar o crachá e deixá-lo no chão diante de todos dizia mais do que qualquer discurso. Rafael, assistindo tudo, sentia o peito explodir de emoção. A mulher invisível, que todos ignoraram e desprezaram, tinha dado o maior golpe de justiça que a cidade já vira. E agora, finalmente, ninguém poderia ignorá-la. O silêncio que tomou conta do shopping naquela noite foi ensurdecedor. Pela primeira vez, todos que sempre passaram apressados, falando alto e olhando por cima dos ombros, pararam para ouvir. Cada passo de Dona Lúcia, cada olhar calmo que ela lançava à multidão, carregava mais força do que 1000 palavras. Jornalistas, antes tão ocupados com futilidades, correram para registrar tudo. Empresários tentavam justificar suas ações, mas era tarde demais.
A cidade, que sempre se orgulhara de sua elite impecável, agora tinha que engolir a verdade. Foram enganados, manipulados e roubados. Tudo sob o olhar atento de uma mulher que eles jamais valorizaram. Mais do que provas, Dona Lúcia havia mostrado a todos uma lição poderosa sobre humildade, dignidade e resiliência. Ela não precisou gritar, não precisou se vingar de forma vulgar. Bastou sua presença e a verdade nua e crua para colocar tudo em seu devido lugar. E dessa vez, todos a escutaram. Pouco a pouco, a verdadeira história de Dona Lúcia veio à tona. Seu nome completo apareceu nos jornais. Seu passado de sucesso empresarial foi relembrado, sua queda forçada foi finalmente esclarecida. As pessoas ficaram estarrecidas ao saber que aquela mulher, a quem muitos nem cumprimentavam, tinha sido uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Não era apenas uma faxineira, era uma estrategista, uma lutadora, uma sobrevivente. O que mais impressionava não era apenas sua inteligência, mas a forma como ela escolheu lidar com a injustiça, sem se corromper, sem perder sua essência. Ela poderia ter sumido, recomeçado em outro lugar, ou tentado destruir seus inimigos às escuras. Mas escolheu ficar, observar e agir com a precisão de quem conhece o verdadeiro poder da paciência. Agora, com seu nome limpo e sua história conhecida, Dona Lúcia não precisava mais se esconder. Ela havia vencido. E tinha feito isso do jeito mais digno possível. Com o tempo, instituições importantes passaram a homenageá-la. Recebeu prêmios de integridade, foi convidada para palestras e entrevistas. Seu exemplo virou símbolo de resistência e inteligência emocional. Mas para Dona Lúcia, os aplausos e medalhas tinham pouco valor comparado à sua verdadeira conquista. Recuperar sua dignidade e provar que a verdade, mesmo quando enterrada, um dia encontra seu caminho para a luz. Muitas das pessoas que antes a ignoravam, agora tentavam se aproximar, bajulá-la, tentar fazer parte da nova história de sucesso que se escrevia. Ela, com sua serenidade habitual, agradecia, mas não se iludia. Sabia exatamente quem era quem. Preferia caminhar com a mesma simplicidade de antes, mas agora sem carregar o peso do preconceito e da injustiça. O reconhecimento tardio era um bônus. Sua verdadeira vitória era interna, a paz de ter sido fiel a si mesma. O que Dona Lúcia deixou para trás não foi apenas uma história de superação, foi uma mudança real na forma como as pessoas enxergavam o mundo à sua volta. Muitos começaram a olhar diferente para quem antes ignoravam. A moça do café, o segurança da porta, o garçom da festa. A cidade aprendeu, a duras penas, que o valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste, nem no cargo que ocupa. Rafael, inspirado por ela, escreveu um livro contando toda a história, que se tornou um best-seller nacional. Dona Lúcia, por sua vez, seguiu sua vida de maneira tranquila, longe dos holofotes. Preferia ver a transformação silenciosa que causou nas mentes e nos corações. Seu maior legado foi ensinar que o respeito, a paciência e a força interior têm o poder de mudar tudo. E, acima de tudo, que nunca devemos subestimar quem silenciosamente varre o chão, pois atrás da vassoura pode habitar uma alma grandiosa, capaz de mudar o mundo. Se essa história tocou seu coração e te fez enxergar o valor invisível das pessoas ao seu redor, retribua esse aprendizado compartilhando este vídeo com alguém especial. Vamos espalhar essa transformação juntos e fazer com que mais pessoas entendam que todo gesto de respeito pode mudar vidas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa corrente de transformação.